Então vamos negociar. Muitas pessoas, quando vão negociar uma dívida de empréstimo pessoal ou uma dívida de empréstimo consignado, infelizmente, muitas delas acabam perdendo muito dinheiro nessa negociação. E elas perdem muito dinheiro por causa de alguns erros que elas cometem nessa negociação. Erros esses que, além de fazer com que elas percam muito dinheiro, também pode fazer com que a crise financeira que elas estão se agrave ainda mais. E nesse vídeo eu quero te mostrar os 5 principais erros que você deve evitar a qualquer custo, quando você for negociar uma dívida de empréstimo pessoal ou uma dívida de empréstimo consignado, porque, como eu disse para você, além de você perder muito dinheiro, esses erros podem fazer com que essa crise financeira que você está se agrave ainda mais. E esse não é o nosso objetivo. Mas antes da gente ir para esses 5 principais erros que você deve evitar a qualquer custo, se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo, com certeza vai te ajudar a lidar com situações como essa. Então vamos ao que interessa. Sem sombra de dúvidas, o crédito é uma excelente ferramenta que você pode estar utilizando nas suas finanças pessoais, para estar se profissionalizando, para estar empreendendo. Uma grande empresa, por exemplo, quando ela quer aumentar ainda mais o seu lucro, quando ela quer expandir os seus negócios, ela procura um grande banco para conseguir um empréstimo para estar custeando essa obra, né, para estar expandindo os seus negócios. Da mesma forma, você também pode estar utilizando essa mesma ferramenta para estar empreendendo, para estar se profissionalizando. O grande problema, o que tem criado essa crise, que tem aumentado ainda mais essa inadimplência, é a forma que as pessoas têm utilizado esse crédito, e não o crédito em si. Por mais que a gente esteja aí com um juro extremamente elevado, se você utilizar esse crédito da maneira correta, você vai conseguir sim um excelente retorno, você vai sim conseguir grandes benefícios. Porém, é necessário que você utilize esse crédito de maneira correta. E infelizmente não é bem essa a nossa realidade. Quando a gente começa a analisar como as pessoas têm utilizado esse crédito, a gente se depara com uma realidade um pouco amarga. E não sou eu que estou dizendo, são dados trazidos aí pelos principais birôs de crédito, SPC, Serasa. Então, a maioria das pessoas tem utilizado esse crédito de maneira incorreta, utilizado o crédito para comprar coisas fúteis que não agregam em absolutamente nada na vida delas. Acessórios, relógios, perfumaria, isso é o que as pessoas têm utilizado. Esses são os itens que as pessoas compram utilizando o crédito. Olha só, será que o problema está no crédito? Eu acredito que não, e sim na maneira que as pessoas têm utilizado esse crédito. Então, se você está nessa situação, se você utilizou o crédito de maneira incorreta, um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, e quer negociar essa dívida, diminuir juros e multas, você precisa evitar alguns erros, para que você não acabe perdendo ainda mais dinheiro nessa negociação e a sua crise financeira se agrave ainda mais. E o primeiro erro que você deve evitar a qualquer custo é acreditar no saldo devedor informado pelo banco, é não questionar o valor desse saldo devedor. Muita gente começa a negociar essa dívida com base no valor que o banco informa, e aí já começa os erros. Já começa aí os erros que pode fazer com que você perca muito dinheiro e pode fazer com que a sua situação se agrave ainda mais. Porque esse valor informado pelo banco é um valor sobrecarregado de juros e multas, e 90% das vezes há sim a cobrança de juros e multas que estão acontecendo ali de forma abusiva, de forma excessiva. Olha só, a maioria das pessoas que estão nessa situação de crise financeira, de inadimplência, só estão por causa desses juros e dessas multas que estão sendo cobrados de forma abusiva. Olha só para você ver. Então, se você começar a negociar essa dívida com base no valor correto, por mais que tenha ali a incidência de juros e multas, porque essa dívida está em atraso, então não espere uma consequência diferente do que essa. Vai sim haver a incidência de juros e multas. O problema é que, na maioria das vezes, esses juros e multas são cobrados de forma abusiva, de forma excessiva. E é exatamente esse abuso, esse excesso que coloca a maioria das pessoas nessa situação de crise financeira. Então, jamais acredite no valor informado pelo banco, porque, como eu disse para você, o banco vai inflar esse valor, ele vai sobrecarregar esse valor de juros e multas que, na maioria das vezes, serão cobrados ali de forma abusiva, de forma excessiva. Então, para que você possa estar negociando essa dívida da maneira correta, solicite todas as documentações necessárias para que você possa ter o conhecimento do valor desse saldo devedor, para que você possa saber como que essa dívida chegou ao patamar que ela está atualmente, para que você possa saber exatamente o que está sendo cobrado nessa dívida, para que você possa estar analisando se há ou não há
a incidência ali de juros e multas, se não está havendo um abuso, se o banco não está, eu diria que, explorando dessa sua vulnerabilidade que você está. E o próprio Código de Defesa do Consumidor proíbe esse abuso, proíbe esses excessos. O banco ele não pode aproveitar, ele não pode tirar ali, eu diria que, proveito oneroso dessa situação de crise financeira que você está. E, infelizmente, a maioria das pessoas acaba se sujeitando a essa situação e faz com que essa crise que elas estão se agrave ainda mais. Então, o primeiro erro que você deve evitar a qualquer custo é esse: acreditar no valor informado pelo banco. Segundo erro é aceitar qualquer renegociação sem antes avaliar os juros. Ah, Thiago, mas eu não vou aceitar um acordo sem antes avaliar o juro. Ninguém aceita um acordo sem avaliar o que está sendo cobrado. Bom, infelizmente não é assim que acontece. Infelizmente a realidade, mais uma vez, ela é diferente. Infelizmente o banco, ele utiliza de algumas pressões psicológicas, ele utiliza o medo, ele utiliza até mesmo da ameaça para fazer com que você feche um acordo sem analisar de fato o que está sendo cobrado. Ele vai utilizar da pressão para, por exemplo, te ameaçar com uma ação judicial, por exemplo. Por mais que essa dívida não tenha ali um valor expressivo para que o banco inicie essa ação judicial, ele vai utilizar sim dessa ameaça. Ele vai dizer que vai entrar com a ação, ele vai dizer que vai bloquear suas contas salário, até mesmo ali a sua conta corrente. Ele vai dizer que vai entrar com a ação solicitando ali a apreensão de algum bem que você tenha. Ele vai utilizar dessa ameaça. Ele sempre utiliza essas ferramentas. Ele vai aproveitar da sua vulnerabilidade emocional para fazer com que você feche um acordo sem antes analisar os juros. Exatamente isso. E se você fecha um acordo e quebra esse acordo, você sabe muito bem quais são as consequências. Mais uma vez, a sua situação pode se agravar ainda mais. Terceiro erro é não avaliar a possibilidade de uma contestação dessa dívida, porque na maioria das vezes os juros que estão sendo cobrados estão ali acima do que é praticado, do que é permitido até mesmo por lei. E você pode sim estar contestando essa dívida, você pode sim estar contestando esses juros que estão sendo cobrados sem necessariamente estar acionando o judiciário. Você pode estar contestando essa dívida ali no próprio Banco Central, você pode estar contestando essa dívida ali no portal do consumidor.gov, você pode estar contestando essa dívida ali diretamente no Procon. Então, várias são as ferramentas que você pode estar utilizando para estar contestando o valor desses juros que estão sendo cobrados. Então, se você verificar que o que está sendo cobrado de você está acima do que está sendo praticado no mercado, ou até mesmo que é permitido por lei, você pode sim contestar essa dívida. E contestando, você, com certeza, utilizando, é claro, as ferramentas corretas, utilizando as argumentações corretas, utilizando os canais corretos de negociação, você vai sim conseguir diminuir os juros e multas através de uma simples contestação de dívidas. Quarto erro, que pode fazer com que você perca muito dinheiro ao negociar uma dívida de empréstimo pessoal ou dívida de empréstimo consignado, é aceitar um refinanciamento sem avaliar o impacto a longo prazo. Muita gente, quando faz esse refinanciamento, elas avaliam apenas o curto prazo. Elas avaliam apenas ali a possibilidade de estar encaixando essa responsabilidade financeira dentro do orçamento mensal sem comprometer as demais despesas. Então, se encaixou, se não comprometeu, elas já aceitam esse acordo. E aí mora o grande perigo, porque na maioria das vezes, quando você faz esse refinanciamento, as prestações elas aumentam e assim você consegue diminuir. Porém, elas não analisam ali, elas não param para calcular o custo efetivo total dessa operação. Se você aumentou a quantidade de prestações, acaba que você acaba pagando mais por essa operação. Por mais que você consiga diminuir o valor dessas mensalidades, essa diminuição não vai ser ali o suficiente para, eu diria que, cobrir o que foi aumentado 2, 3 anos a mais ali de prestações, de mensalidades a serem pagas. Então, um dos grandes erros que pode fazer com que você perca muito dinheiro é não avaliar o impacto a longo prazo. Olha só, uma opção que você tem é, por exemplo, estar analisando a possibilidade de uma portabilidade de crédito. Levar essa dívida para outro banco. Você consegue diminuir o que está sendo cobrado sem necessariamente aumentar ainda mais a quantidade de prestações pagas, porque uma portabilidade pura e simples, você consegue diminuir o valor da prestação sem necessariamente aumentar a quantidade de prestações a serem pagas. Então, tome muito cuidado quando você aceitar esse refinanciamento sem avaliar ali o custo efetivo total, sem avaliar o impacto dessa operação a longo prazo. E para finalizar esse vídeo, o quinto grande erro que pode fazer com que você perca muito dinheiro e pode fazer com que a sua situação se agrave ainda mais
é não utilizar o Código de Defesa do Consumidor quando você for negociar essas dívidas. E olha só, quando eu falo em utilizar o Código de Defesa do Consumidor, eu não estou dizendo para você decorar leis, artigos, nada disso. Eu estou dizendo para você utilizar o básico do básico ao seu favor. Porque eu já disse aqui nesse canal várias e várias vezes, se as pessoas que estão nessa situação de crise financeira soubessem utilizar o básico do básico ao favor delas, elas conseguiriam estar superando essa situação de crise financeira, elas conseguiriam estar negociando essas dívidas com uma facilidade gigantesca e conseguiriam excelentes descontos que com certeza iriam tirar elas dessa situação caótica que elas estão. E infelizmente, a maioria das pessoas não sabe utilizar sequer o básico do básico. Infelizmente, elas estão aguardando uma estratégia inovadora que traga resultados da noite para o dia. E isso você sabe muito bem que não existe. O que vai te tirar dessa situação de crise financeira, o que vai te ajudar a negociar essas dívidas da maneira correta e conseguir bons descontos, é utilizar a lei ao seu favor, é utilizar ali resoluções do Banco Central ao seu favor para que de fato você consiga superar essa situação de crise financeira que você está. E se você está disposto a negociar essa dívida da maneira correta, se você está disposto a utilizar as estratégias corretas de negociação, se você quer aprender a utilizar a lei ao seu favor, é só você clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e fazer parte da comunidade Recuperando as Finanças. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.